assim, passei direto. Depois que a gente foi fazer a revisão final, a gente viu que escapou esse episódio. Então, para não fazer mais um apêndice, enfim, nós fizemos um estudo. Então os irmãos terão acesso a ele no portal. O estudo vai se chamar Elias e o seu escrito ao rei Jorão de Judá. Então, se Deus quiser, amanhã já estará publicado. E com isso nós finalizamos o estudo de Elias. Para... Eu poderia dizer que Elias também é escritor também? Também é escritor. Elias também é escritor. Escreveu uma carta também. Escreveu uma carta. Agora nós vamos ao nosso hino. Lembrando que Elias, hoje nós estamos terminando o ministério de Elias, porque a semana que vem é uma prorrogação, né? Pode dizer assim, Elias no Monte da Transfiguração. É um episódio envolvendo a figura de Elias já no ministério terreno de Jesus. E Elias quer dizer: Jeová é o meu Deus. Daí porque este hino. Em seguida, o pastor Serafim Teixeira já está com a palavra.
Faça-se a luz. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Nesse momento também cumprimento os nossos amigos que nos acompanham pela rede social. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Nesta noite eu quero agradecer por mais uma vez que estou tendo a oportunidade de estar aqui falando sobre um tema tão importante que é o legado de Elias. Agradeço ao pastor Caraburu, confiança, me depositar, e sempre quando eu venho aqui para lecionar, apesar de lecionar há 28 anos na escola, eu não entendo essa atitude aqui como uma atitude singular, mas é sempre uma responsabilidade muito grande, porque nós não estamos falando para pessoas idôneas, nós estamos falando para um grupo seletivo, para os professores da Escola Bíblica Dominical, e nós temos que falar com muita responsabilidade, com muita tranquilidade e com muita sinceridade. Eu entendo que ser professor de Escola Bíblica Dominical é um cargo muito importante na igreja, é um cargo que é responsável por preparar as pessoas para o trabalho do Senhor, porque se nós aprendermos direitinho, nós faremos direitinho. Meu sobrinho, vaidosamente lá de Arandu, se estiver nos acompanhando pela rede social, pediu que eu desse um alô lá para Arandu, para minha cidade, onde eu me criei até os 18 anos. Então fica aqui o meu alô para a minha cidade. Que Deus abençoe a minha cidade, que as pessoas lá, tal como eu lá encontrei Jesus Cristo como meu Salvador, que as pessoas de lá também possam encontrá-lo, abraçá-lo e manter com ele uma comunhão perene até o dia que nos chamar daqui para irmos definitivamente com ele. Então, hoje nós vamos estudar a lição de número 8, o legado de Elias, não é isso? Então diz o slide número 2: na sequência de estudos sobre os ministérios de Elias e de Eliseu, veremos o trabalho do profeta Elias para a continuidade do ministério após a sua partida. E no slide 2 aí diz que todo servo de Deus deve se preocupar na continuidade da obra do Senhor após a sua partida desta terra. E aqui já quero formar a nossa primeira reflexão, antes de falar do tema do legado. O nosso professor, o nosso pastor José Gonçalves, na nossa lição de número 8, na parte introdutória, ele diz assim, bem ao final: Elias teve o cuidado de seguir a orientação divina na escolha do seu sucessor, bem como em prepará-lo da forma correta. Essa lição nos ensinará como se deu esse processo e como podemos aprender com ele. Então, duas coisas já de início eu gostaria de destacar. Que, letra A, todo líder que quer formar os seus sucessores tem que seguir a orientação de Deus na escolha desse sucessor. Fazer como Elias o fez lá no Monte Horebe, lá no Egito. Se o meu avô estivesse aqui e falasse assim: mas Elias foi para o Egito, não é isso? Lá no Egito, no finalzinho da fala, não é isso? Deus, lá no versículo 15 do capítulo 19 de 1 Reis, e não a primeira a Reis, é isso? Não é uma carta, é um livro. Ele diz assim: vai de volta pelo seu caminho,
pelo caminho que você fez. Essa era a primeira orientação. Então, o líder deve se preocupar em seguir a orientação divina na escolha do seu sucessor. Elias o fez de forma correta. Uma segunda coisa que me chama a atenção é a questão do preparo. O que ele tem que fazer? O que o líder tem que fazer? Ele tem que preparar o seu sucessor, para quando ele for para o outro lado do Jordão, ele ficar tranquilo. A hora que chegar aquela hora, ele vai falar assim: eu estou tranquilo porque tem alguém que vai fazer o trabalho do Senhor por mim. Assim aconteceu com muitos homens de Deus. Um deles, nós podemos destacar aqui hoje, é Moisés e Josué. Nós podemos ver que Moisés preparou Josué, Moisés orientou Josué, Moisés instruiu Josué. E quando Moisés terminou a sua labuta ministerial, Josué ficou no cargo dele e desempenhou aquele cargo. Por quê? Porque Moisés não pôde atravessar para o outro lado por um probleminha que ele teve lá com Deus, não é isso? Todos os irmãos sabem. E ele não pôde, Josué ficou na sequência dele, tomou o cajado dele e continuou pastoreando o povo de Israel. Nós poderíamos dizer que Josué era um pastor, né? Porque naquele tempo não tinha essa denominação, mas ele foi um grande líder. Então a primeira coisa que eu aprendo nessa noite com essa lição, e os professores da escola bíblica dominical amanhã devem colocar, e está na introdução da revista da CPAD, é que todo líder, todo pastor deve ter duas preocupações: seguir as orientações divinas na escolha do seu sucessor, e preparar o seu sucessor para desenvolver a contento o trabalho do Senhor. Porque todo mundo sabe que nós aqui temos uma data de validade, mas nós falaremos na sequência. E às vezes fico preocupado, que outro dia eu estava até comentando com o pastor Caraburu, eu fico preocupado porque nós aqui, graças a Deus, nós estamos fazendo esta parte. O pastor Caraburu, um homem que desempenha um trabalho incansável, não estou jogando confete nele não, mas foi por isso que Deus chamou, não é isso? Faz o trabalho certinho de preparar, de dar os ensinos, fazer as pré-aulas, trazê-los a... Olha, é um zelo tão grande. Quando eu vou lecionar, no meio da semana eu já recebo lá: pastor Serafim, subsídios para a sua aula. Isso é preocupação com a obra de Deus. Todo líder deve preocupar. Mas será que todos os líderes se preocupam com a obra de Deus, se preocupam em seguir a orientação divina para indicar o seu sucessor, para levantar o seu sucessor, e se preocupam em preparar também? Isso não é problema nosso. Cada um, quando chegar lá perante o Senhor, vai dar conta daquilo que fez aqui, não é? Então nós estamos fazendo o nosso papel. Nós estamos aqui no Belenzinho, ensinando. Quando não estamos ensinando, estamos aprendendo. Até ele falou assim que doeu a perna dele ficou bamba quando ele viu o Antônio Gilberto lá na plenária. E pensa que para nós também, professores que vimos aqui falar também, a perna não fica bamba. A pessoa, nós estamos sentados aqui, o outro está sentado ali, pastor Jorge, irmão Isaac. Eu não vou citar mais nome porque senão vou ser injusto, mas aqui é uma galera que eu vou falar, viu? Que olha, enfia a linha na agulha com luva de boxe debaixo da água no escuro. Temos que tomar cuidado, E eu fico me perguntando o seguinte: será que os nossos líderes estão preparando os nossos futuros obreiros para a seara do Senhor? Como será que a igreja estará daqui 20 anos? Você mais tranquilo? Daqui 10 anos, você mais ainda tranquilo? Daqui 5 anos. As coisas hoje correm numa velocidade tão grande, né? Com a internet, com o mundo globalizado, e nós, parece que a igreja
está começando a atentar para isso. Mas como, pastor, que você afirma isso? Sim, basta você ligar os sites das igrejas, vocês vão ver que o pastor Caramuru se preocupou em fazer o site aqui do Belenzinho e fazer esse trabalho de estudo. Lá em Curitiba também eles estão fazendo. Em São José dos Pinhais, aquele irmão que fala com aquele sotaque caipira, se ele estiver nos vendo, a paz do Senhor para você, querido, parabéns pela sua aula. Estão se preocupando, irmãos. Então, nós devemos nos preocupar com isso, com formar pessoas para tocar o nosso trabalho, para que o nosso trabalho não morra, para que o nosso trabalho não acabe no meio do caminho. Deus teve essa preocupação e nós também devemos nos preocupar. Nossos jovens, será que estão preparados para serem líderes, para tomar a tribuna e dizer bem simplesmente o Evangelho, que conforme o irmão Walter dizia, o Evangelho simples, o Evangelho que Jesus pregava, que falava das ovelhas, não é isso? Que falava do pescador? Será que os nossos jovens estão preparados para estar aqui na frente dizendo que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus batiza com o Espírito Santo? Primeiro isso tem que acontecer no meio deles, não é isso? Então nós devemos nos preocupar com essa formação. E a preocupação do pastor José Gonçalves era essa, que os líderes indiquem corretamente o seu sucessor, escolha corretamente e que o prepare. As circunstâncias mudam muito rapidamente, e se nós não estivermos preparados, nós seremos engolidos pelo mundo. O mundo vai engolir a igreja, mas isso não vai acontecer, porque lá em Mateus, eu gosto muito daquele versículo que diz, é isso: tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia. Então, às vezes nós ficamos preocupados porque nós somos cabeça de ouro, peito de prata, perna de bronze, mas os nossos pés são de barro. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Vamos ler. Quem se habilita? Levanta a mão. Ao microfone. Espera o microfone para os nossos internautas. Eu disse que nossa cabeça é de ouro, peito de prata, pernas de bronze, mas os nossos pés são de barros, e por isso nós devemos tomar cuidado. E formou o Senhor o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fogo da vida, e o homem foi feito alma vivente. Amém. Sem ensino, o povo de Deus está legado não a morrer, mas a perecer. Oséias capítulo 4, versículo 6. O outro irmão acha Atos 2, 46. Oséias 4 e 6. Mãe me encontrou? Irmão Clóvis. Isso, irmão Clóvis. Atos 2, 46. Oséias, primeiro profeta menor, não podemos esquecer. Pode ler. Ao microfone. O meu povo foi destruído. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Amém. Por isso que é importante o obreiro estar preparado. Como preparar o obreiro? A igreja pode preparar o obreiro, proporcionando a ele condições para que ele aprenda, para que ele se dedique à aprendizagem. Só pode ensinar quem aprende. Por quê? Porque não se pode ensinar sem se aprender. Logo, aprender é um pré-requisito para se ensinar. Então, o preparar ali envolve proporcionar à igreja, proporcionar ensino.
O pastor Caraburu disse aqui que hoje no Capete do Ipiranga havia 1000 alunos. Estamos aqui dentro da ideia do nosso pastor José Gonçalves. Outra coisa, preparar, deixando os neos obreiros trabalhar, atribuindo a eles funções para que eles possam treinando junto com o líder, junto com o pastor. Há muitos líderes que avocam para si todas as responsabilidades da igreja, e aí quando ele se vai, não fica um outro líder igual a ele, e o ministério dele tende a perecer, como muitos pereceram. Eu conheci muitas igrejas, quando não apostataram, elas deixaram de existir simplesmente, perderam a sua identidade original. Nós conhecemos. Lembra aqui do irmão Walter, novamente falando, ele disse o seguinte, que um líder dele, um pastor dele, um dia ele chegou para o pastor e perguntou para ele assim, que boas novas o senhor traz para mim? Ele disse assim, agora eu estou lendo o livro de São Cipriano. Apostasia. Então nós temos que tomar cuidado. Deixa os obreiros trabalhar para que, e vamos acompanhando os obreiros para que eles aprendam direitinho, né? No culto de Santa Ceia, os diáconos falam lá, servem a Santa Ceia, não é isso? No culto de jovem, dá oportunidade para aqueles jovens que gostam de falar ali, dar uma palavrinha, nem que no começo ele fale pouquinho, depois ele vai desenvolvendo a oratória, não é isso? Até chegar num ponto de um pastor que chega ali e entrega uma mensagem de 1 hora, de 40 minutos, de 1h30. Pode falar. Infelizmente, é sabido que a maioria dos líderes, em qualquer área, ele tem medo de passar os ensinamentos que ele tem para outra. Eles acham que, ensinando para outra pessoa, ele vai perder o cargo, ou seja, alguém vai puxar o tapete. Isso é lento engano, porque nós temos vários exemplos. Vou falar um exemplo aqui que não é evangélico, mas os irmãos, principalmente o senhor que é professor, sabe disso. Quando aquele marechal Giuseppe, que foi presidente da Iugoslávia, estava prestes a perecer, encontraram ele chorando e perguntaram para ele, marechal, por que o senhor chora tanto? Ele disse, porque sei que está prestes a minha partida e eu não tenho um líder. Então a maioria dos líderes nesta área, principalmente política, eles têm medo de ter um outro elemento paralelo. Haja vista um caso quando Fidel Castro conquistou a Habana. Mataram o Batista lá, e ele chegou lá junto com quem? Com Che Guevara. E o Fidel Castro falou, bom, aqui não dá para ficar dois. Olha, Che Guevara, agora você vai para a América, você vai para a Bolívia. A Bolívia é o lugar certo, é o centro certo para você ir lá e realmente fundamentar aquilo que foi fundamentado em Cuba. E ele foi, só que ele não sabia, ou se sabia, não se cuidou, que a CIA estava preparada lá. Quando ele chegou lá, ele foi morto. O alvo de Fidel Castro foi se livrar dele. E a maioria dos líderes não quer realmente dar um apoio para não perder o cargo. Ele tem na mente essa ideia que realmente ele vai perder o cargo. Eu estou com 73 anos de idade, eu já trabalhei em várias lideranças, e algumas delas eu fui negado, a pessoa me jogou de lado. Como quem diz assim, com você eu não quero, porque ou eu tenho medo, eu acho que realmente você não é capaz. Mas nem por isso eu me deixei ser levado, ser tolhido por esse tipo de pensamento e filosofia. Eu continuei a minha carreira e continuo até hoje. Amém. Eu estou falando para vocês? Eu estou falando que aqui a gente tem que tomar cuidado? Aleluia, glória a Deus. A história contemporânea também. Microfone. A história do Tito tão triste, porque o Tito não só não teve vida, como acabou até a Iugoslávia. O irmão que achou Atos 2,46. Oportuna intervenção. Microfone para o irmão Clóvis. Perseverando unânimes todos os dias no templo, repartindo pão
Repetindo, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Olha que lição maravilhosa. Perseverando juntos, comiam o pão juntos. Não comia o pão sozinho, comia o pão juntos. Espírito de coletividade, espírito de alteridade, não é? Então, irmãos, é assim. O líder deve se preocupar inicialmente. Os irmãos, eu vou dar uma cortada um pouco nas intervenções. Eu vou pedir o seguinte, os irmãos que intervierem, por favor, ou façam de forma breve, senão não dá tempo de nós chegarmos ao final. Pode falar, irmão. Sobre a liderança, uma coisa eu aprendi na vida: o grande líder não é aquele que trabalha por 20, é aquele que faz 20 trabalhar. Na igreja evangélica, infelizmente, tem pessoas que têm medo de perder o cargo, mas a gente tem que aprender com o próprio Jesus Cristo, que ele falou que nós iríamos fazer obras maiores do que ele fez. Tanto é que Paulo foi mais longe do que Jesus. Amém. É que não é bem assim que ele foi mais longe. É que tudo que Jesus fez não é. Nem tudo que ele fez está escrito, né? A própria palavra diz que se fosse escrever tudo que ele fez, o compêndio seria outro, não seria 66 livros. Então, nós apenas, vamos para o slide número 2. Slide número 2. Aí nós vamos falar sobre a palavra. Então, como nós fizemos a nossa introdução? Compactuando com o pastor José Gonçalves falou, não é isso? Seguir a orientação de Deus para escolher o líder e preparar esse líder, dando oportunidade para ele, ensinando, fazendo ali na prática do dia a dia. Vamos para o terceiro slide, que diz sobre o legado. O pastor Caramuru, muito eticamente, muito educadamente, não quis falar aqui do legado, não é isso? Mas o que é o legado? Em direito, legado é tudo aquilo que você dispõe a um terceiro através de testamento. É uma disposição de última vontade. Aqui em São Paulo, quando nós vamos entrar com o inventário, apresentamos a notícia do óbito e depois apresentamos ali as primeiras declarações, e ali nós temos que indicar se o extinto deixou alguma disposição de última vontade. Aí é o testamento, o legado. E o juiz não confia. Os juízes são assim, muito espertos, muito inteligentes, muito prudentes. Eles não confiam no que se fala ali na petição. Então ele pede para o advogado provar que ele não deixou nenhum testamento. Então o advogado tem que se socorrer do colégio notarial, que aqui em São Paulo fica lá na Bela Sintra, e apresentar lá uma certidão dizendo que não houve testamento, que não há testamento naquele óbito. Isso inclusive é público. Qualquer pessoa que quiser ver se tem um legado, vai pegar o óbito, se socorrer desse trabalho. Mas aqui, como nós estamos na aula de direito, nós vamos dizer que legado, espiritualmente falando, é todo aquele processo pelo qual passou o profeta Elias para deixar o seu sucessor. Eu fiquei lendo esses dias que eu tinha que ensinar, eu fiquei lendo, e eu percebi que, pela grandeza de Elias, eu entendo na minha medíocre concepção que deveria ter mais escrito sobre ele. Elias nasce no espaço bíblico, no capítulo 17 de 1 Reis, 18, 19, 20, 21, 22, o último capítulo, em 2 Reis 1, e lá no capítulo 2, no versículo 11, o Elias vai embora. Não é isso? Então eu fiquei pensando assim, eu acho que tem pouco escrito sobre Elias. Acho que deveria ter mais. Sobre Moisés, tem uma infinidade, não é isso? Não é mesmo sobre Moisés? Você cansa de ler sobre Moisés. Então o que é legado? Legado, conforme diz o nosso comentarista aqui do slide, é aquilo que é transmitido às gerações que se seguem. Por
favor, tem irmãos que às vezes, na inocência, ou às vezes no descuido, amanhã, professores de escola bíblica dominical, não cometa o seguinte erro: dizer que legado é uma herança. Não é. Legado é uma coisa diferente. Legado é uma coisa determinada, uma coisa certa, tá certo? Então, não fazer essa confusão, porque ela não fala assim: professor, legado é uma herança? Não explica para ele. Não, legado é aquilo que se expõe através do testamento. Então, é importante a gente falar isso. Espiritualmente, legado espiritual de Elias é tudo aquilo que ele transmitiu, tudo aquilo que ele doou, tudo aquilo que ele cedeu, tudo aquilo que ele deixou como disposição de última vontade, espiritualmente falando, para o seu sucessor, que foi Eliseu. Não é isso? Parece bastante simples, mas não é não. Vejam quanto trabalho ele teve para simplesmente fazer a sucessão com uma capa. Chega lá, encontra um moço lá trabalhando, não é isso? Lança a capa sobre ele, e ele não titubeou. Ele recebeu na hora um legado daquele ali. Eu acho que se desprezasse, ele seria um neófito, como dizia o nosso saudoso colega. Elias foi conscientizado pelo Senhor de que sua obra de manter a identidade de Israel como povo de Deus não se esgotaria com ele, mas deveria ter continuidade. Olha que coisa maravilhosa. Um processo de conscientização. O que é isso? Deus conscientizou Elias de que ele não seria o homem que acabaria com a idolatria em Israel e com a apostasia. Conscientização por parte de Deus foi um processo. O que é um processo? Volto lá na área de direito de novo. Processo, a gente aprende que é um conjunto de atos teleológicos que se propõe a chegar num objetivo final. Não é isso? Então, Deus se preocupou em conscientizar Elias. Foi, na minha opinião, um processo pedagógico. Deus trabalhou a cabeça de Elias. Por quê? Porque Deus faz a sua obra de acordo com os seus desígnios, nós vamos ver mais para frente na aula, e com os seus pensamentos. E o homem trabalha conforme os seus desígnios e conforme os seus pensamentos. Deus trabalhou a cabeça de Elias. Ele logo no início já percebeu que o Elias estava com um pensamento assim, um pouco distorcido. Vejam só, Elias não pensava igual Deus. Deus pensava assim: eu vou levantar Elias, Elias vai ter um sucessor, e esse sucessor vai continuar o trabalho dele. Não é isso? Elias pensava assim: olha, vamos tomar o primeiro ponto. Eu vou orar, não vai chover por 3 anos e meio, o povo vai ficar numa situação muito difícil, o gado vai ficar sem alimento, os cavalos e as mulas que transportam as carruagens dos poderosos não vão poder caminhar. Por quê? Porque não vão ter o que comer, vão se enfraquecer, e eles vão se converter. Olha o pensamento de Elias. A Bíblia diz isso? Não, mas eu me permito entender que Elias estava pensando assim: olha, vai faltar as coisas? Eles vão. 1 Reis 17 e 1. O que está escrito lá? Vamos ler. 1 Reis 17 e 1. Ao microfone. Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante que já face estou, que nestes anos, Senhor, vale nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Senão segundo a minha palavra. A primeira experiência de Deus com Elias:
Tiago 5,17 nós não vamos ler, mas diz que Elias, sendo um homem comum, um homem natural, um homem normal, orou e Deus deixou de mandar chuva na terra por 3 anos e meio. A primeira experiência de Elias. Deus começou a ficar preocupado, falou: olha, eu vou ter que trabalhar Elias para ele não ficar pensando assim. E começa o processo pedagógico de conscientização de Deus para com o Elias. Venhamos à segunda experiência. Elias orou, pensando que o povo, não vai chover, o povo vai se converter. O povo começou a passar o tempo, um pouquinho de tempo, não se converteu. Deus, preocupado com Elias, fez o quê? Elias, você vai lá para o ribeiro do Querite. Certamente no coração de Elias ele falou assim: nossa, aquele lugar, eu estou aqui em um lugar muito hóspede, muito cheio de pessoas, cheio de recursos para lá. Mas Deus falou: não, você vai ter que ir para lá. Sabe por quê? Porque todo mundo sabe, Elias, e você ainda abriu o bocão e falou para o rei. Todo mundo sabe que é por causa da sua oração que não está chovendo. Então, eu, para proteger você, Elias, eu vou mandar você lá para o rio Querite. Segunda experiência, o processo de aprendizagem de Elias. Chega lá, Elias, como nós já sabemos, Elias recebe um menu que faz inveja. O sacrifício, diz o pastor Caraburu. Elias recebe pão e carne de manhã. Elias recebe pão e carne à noite. E bebia da aguinha fresquinha do rio, do ribeiro de Querite. Elias estava longe. Elias vai amontoando experiências. Mas como Deus é um Deus que trabalha com o princípio da isonomia, a chuva que não caía em Samaria e que não caía em Jezreel e que não caía lá na Fenícia, também não caiu lá no Querite. E o ribeiro se secou. Era para a cabeça de Elias dizer o seguinte: olha, o Senhor me mandou para cá, em relação ao sólido está excelente, pão e carne de manhã, pão e carne à noite. Elias não tinha o que reclamar, mas agora o rio secou. E Deus falou assim: ô Elias, não se preocupe não. Deus trabalhando a consciência de Elias. Não se preocupe não, Elias, eu vou te mandar para outro lugar. E Elias obedeceu. E Elias vai para onde? Para Sarepta. Não é isso? Para Sidom. Eu acredito que quando Deus falou para ele: Elias, você vai para Sidom. Elias conhecia certamente a geografia, senão não poderia chegar lá. Acho que passou assim na cabeça do Elias assim: meu Deus, Senhor, para Sidom, a terra de Etbaal, o pai da Jezabel, vou para lá. Você falou: você vai lá. E eu vou ordenar a uma viúva que sustente você, Elias. Você não vai perecer. E aí nós aprendemos que Deus nunca nos deixa perecer. Por mais que nós passamos problemas, dificuldades, percalços, Deus está no controle. Deus está olhando para nós, só vendo se nós vamos acatar aquilo que Ele está propondo para nós. E Elias acumula a terceira experiência. Elias tinha ido para o Querite, passado um tempo lá. Eu acredito que não demorou mais que 6 meses lá no Querite. Na minha, não fala, a Bíblia não fala. Eu não vi nenhum registro. Pastor Caramba não saberia dizer? Não há nenhum registro, nem da história, nem de nenhum comentário. Não vi nenhum comentarista falar sobre isso. Foi para Sidom, para Sarepta. É isso. Chega lá e encontra quem? Encontra a viúva. Se fosse os Elias de hoje, opa, Senhor, vou para Sarepta, sou solteira, viúva. Será que ela tem uma pensão boa? É isso? Será que ela é jovem? É bonita? Elias não estava preocupado com isso. Chega lá, encontra uma senhora na beira no portal da cidade. Ele olha para ela e ela estava catando lenha, catando cavaco.
Essa expressão que fala quando está catando cavaco é quando está caindo. Assim no chão fala quando está catando cavaco. Mas ela estava catando cavaco. Ela falou assim: olha, eu só tenho 2 cavacos aqui, não é isso que ela fala? É a experiência que ele teve. Ele confiou e disse: olha, vai lá um pouco de água para mim. A hora que ele virou as costas, ele falou: ô, espera um pouquinho, pensando bem. Eu estou com uma fominha. Traga também um pedaço de pão. Traga um balde de água para que eu beba e um pedaço de pão. Por que ele falou assim, água para que eu beba? Porque os viajantes naquela época, eles tinham o costume de andar muito, uma sequência de estradas, e as estradas eram de terra e sujavam os pés. Então eles pediam água também para lavar os pés, lavar as mãos antes de comer. Mas ele pede água para beber, né? Vai buscar e fala: não, traga pão também. E aí, o diálogo entre a viúva, que nós já estudamos, o Elias: olha, eu não tenho nada, eu só tenho um pouquinho de farinha, eu só tenho um pouquinho de azeite na botija, e eu vou fazer para meu filho, para mim, como última coisa, e depois nós 2 morreremos porque não temos mais. Não é isso? Então Elias acumula aquela experiência, mas Elias estava pensando, com certeza estava pensando assim: ó, será que o negócio já começou a ficar feio lá em Samaria? Será que o Acabe já se deu conta que não é o Baal que manda chuva? Aleluia. Elias vai amontoando experiência e Deus vai trabalhando o psique de Elias. E outra experiência, lá no capítulo 18, no início do capítulo, Deus chega para Elias e diz: Elias, acabou o tempo da sequidão, você vai voltar para lá, se apresentar ao rei Acabe. Vamos ler o versículo 18 e 1. E sucedeu. Ao microfone. E sucedeu que depois de muitos dias a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Pronto, acabou a sequidão. Elias agora tinha que voltar. E Elias estava voltando para falar com Acabe. E o que acontece? Encontra com quem? Com Obadias. É outra pessoa que nós temos que comentar, que estava com os pensamentos também atravessados. Não é isso? Depois de tudo que fez, ainda estava preocupado. Ô Obadias, vai lá e avisa para o Senhor que eu, o Elias, estou aqui. Elias esperava que o povo tivesse com o coração quebrantado, com o espírito mais dócil, mas nada disso tinha acontecido. É tanto que nesse capítulo Acabe se junta a Obadias, o seu homem de confiança, e diz: vai tu por um caminho, que eu vou por outro caminho, para ver se nós encontramos. Olha a preocupação de Acabe. Ele estava preocupado com o cavalo, com a mula que ia puxar a carruagem. Ele não estava preocupado com Israel. Ele não estava preocupado com as coisas de Deus. E tem muita gente hoje preocupado espiritualmente com cavalos e com mulas, e esquece as ovelhas que estão precisando de uma palavra, de uma ajuda, não é isso? De uma fala. E assim Elias vai amontoando experiências. Obadias, avisa Acabe. O quê? Eu vou avisar o Acabe que Elias está aqui? O senhor está querendo que ele me mate? Não, Obadias, vai lá e diga para ele: olha, o senhor bem sabe, o senhor Elias, que nós procuramos o senhor por tudo quanto é canto, e Deus escondeu o senhor e ninguém encontrou. E as pessoas aonde nós íamos procurar o senhor diziam assim: olha, juramente que eles não estavam aí. Precisaram jurar para confirmar que não estava lá. Agora o senhor me diz para eu ir até Acabe, dizer que o senhor está aqui? Já imaginou se eu indo para Acabe, a hora que eu voltar, o Senhor Deus dos exércitos te leva para outro lugar? Como eu ficaria perante Acabe? Ele certamente me mataria. E Elias deu uma garantia para Obadias
que ele. Mas antes de dar a garantia para Obadias fez uma cobrança para Elias. Falou assim: o senhor sabe que nesse tempo que o senhor estava afastado aqui de Samaria e de Jezreel, Jezabel acabou com os profetas do Senhor. Aliás, não acabou, Elias, porque eu escondi de 50 e 50 na cova e sustentei com pão e água. Elias disse para ele assim: ô Obadias, vai lá e avisa o rei. Então nós estamos vendo que Elias estava querendo que o povo se convertesse. Elias queria demais que a apostasia se acabasse e que o povo de Israel voltasse a ser aquele povo alegre, aquele povo feliz, aquele povo que fazia as festas anuais, aquele povo que visitava Jerusalém para cultuar o Senhor Deus dos exércitos. Elias queria isso. Esses eram os pensamentos de Elias. E Elias volta e amontou uma quarta experiência. Elias chama Acabe, encontra com Acabe, e a relação dos dois não foi nada amistosa. Elias olha para Acabe e Acabe diz assim: apareceu o perturbador de Israel. E Elias autenticamente diz: não, eu não sou o perturbador de Israel. O perturbador de Israel é você, a sua casa, o Acasias, o Jorão, a Jezabel. Esses são os perturbadores de Israel. E Elias disse: o Acabe, vai chover. Mas antes de dizer isso, ele disse assim: o Acabe, eu vou te fazer uma proposta. Você vai trazer todo o povo de Israel. Olha, o que ele queria? Ele queria que o povo visse o milagre de lá do Monte Carmelo, e o povo se voltasse para Deus, e o povo se convertesse. Mas o povo não se convertia. Então Acabe e o povo de Israel vem para o Monte Carmelo, e acontece aquele episódio dos profetas de Baal, dos profetas de Azerá, contra um único profeta no Monte Carmelo, o Elias. Quando Baal não respondeu aos pedidos dos seus profetas, dos seus falsos profetas, e Azera também, os de Azera também não foram atendidos, Elias, na presença de Acabe, desce para o vale do Quizon, e lá ele mata a espada todos os profetas. Jezabel, a maior apóstata de Israel, não estava presente. Acabe presenciou tudo ali. E depois que matou Elias, disse: ô Acabe, agora você sobe. Ele estava lá embaixo. Agora você sobe, porque vai vir chuva. E Acabe vai para Jezreel com seu carro. Mas Elias agora precisava de um tratamento direto com Deus. Por quê? Porque para o Querite foi o Senhor que o mandara. Amém? Para Sidom foi o Senhor que mandara. Para o Monte Carmelo foi o Senhor que autorizara Elias a fazer aquilo. O Senhor até então tinha aprovado todas as atitudes, todos os feitos de Elias. Mas Elias agora resolveu agir por conta própria. E quando Acabe sai para fugir da chuva e voltar para Jezreel, Elias, sem consultar e sem pedir autorização do Senhor Deus de Israel, sai correndo. Um dos comentaristas das leituras que estão, das lições que estão na internet, ele diz que Elias tem um porte físico avantajado, e eu concordo com eles. Já imaginaram quanto correu Elias para chegar na frente do cavalo, na frente da carruagem? Nenhum mérito recebeu por causa dessa corrida, não ganhou nenhum troféu, nenhuma medalha. Ganhou sim um bilhete maléfico da parte da Jezabel. Os irmãos veem que enquanto nós estamos dentro das ordens emanadas de Deus, Deus está
está no controle e está junto conosco. Mas à medida que nós tomamos decisões e não consultamos ao Senhor, aí vem as consequências. Então até aqui, as experiências de Elias, os pensamentos de Elias, estavam enviesados, mas até então não estavam atrapalhados ao ponto de Deus ter que interferir no pensamento de Elias. Elias errou feio. Depois de enfrentar os profetas de Baal, matar todos os profetas e os de Azera, depois de ser sustentado pelos corvos na beira do riacho de Querite, depois de ser sustentado pela viúva de Sarepta em Sidom, na terra de Baal, agora Elias errou feio, errou de um modo crasso, um erro crasso, um erro feio. Ele senta na porta da cidade, e qual era o pensamento dele, com certeza? Olha, depois dessa matança de todos esses profetas, eu acho que o Acabe vai destronar a Jezabel. Ele vai fazer alguma coisa. Mas sabe o que fez Acabe, o fofoqueiro? Chegou lá e contou tudo para ela. Pôs Elias num prato, como o caso de João Batista, a cabeça do prato. Pôs a cabeça do Elias a prêmio. E a maléfica da Jezabel manda um mensageiro dizendo: ô Elias, te façam os deuses. Não é isso? O que bem quiserem, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. Vamos prestar atenção nisso que aconteceu e aprendamos essa experiência negativa de Elias, para nós não fazermos as mesmas coisas. Você, quando for fazer alguma coisa, por favor, meu irmão, minha irmã, você, meu amigo da internet, vai consultar o Senhor. Você tem uma ligação direta com Ele. Por que fazer sem consultar? Ele é o teu consultor. Ele vai te orientar o que você tem que fazer. Elias não foi perguntar para Deus se ele corria na frente e ficava esperando Jezabel ser destronar. Era o pensamento dele. Por isso que eu disse no começo que Deus estava trabalhando, conscientizando Elias, estava trabalhando o pensamento dele. E vejam bem, Jezabel dá quanto tempo para Elias? 24 horas. 24 horas, prazo perentório. Elias, amanhã seu pescocinho vai estar aqui comigo, ó. O que você fez para eles, eu vou fazer para você também. E Elias agora ficou perturbado. Nós aprendemos isso na lição de número 5, porque ele desobedeceu ao Senhor. Ele devia ter feito aquilo, não deveria ter feito de jeito nenhum. E a ameaça era uma ameaça iminente. Elias estava correndo o risco de morrer. E tem outra coisa: 24 horas, para quem não tem um cavalo, uma carruagem, é um perigo danado para fugir do inimigo. 24 horas. Se ela dissesse assim: olha, eu te dou um prazo de 5 dias, Elias, e você vai morrer, 5 dias dá para Elias caminhar muito, não dá, meus irmãos? Mas eram 24 horas. Elias entrou em parafuso. Elias certamente sofreu o que os psicólogos e psiquiatras falam: sofreu um brainstorming, uma tempestade cerebral. Mas ele já sabia, ali naquele momento, ele não era. Elias tinha um contato próximo com Deus, tinha um contato direto, um contato íntimo. Elias conversava com o Senhor conversava com ele, e ele agora tem que ir embora, deixar tudo para trás. Até aí estava tudo certo, irmãos, mas os pensamentos de Elias estavam sendo trabalhados. Próximo slide. Deus entra no negócio. Eu gosto muito do versículo de Gálatas 6 e 7. Sempre quando eu dou aula, sempre que eu estou falando do erro, eu leio esse versículo. Vamos ler? Gálatas 6, 7, acho.
Esse é um versículo que todo crente devia saber de cor. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isto também se fará. Olha, a semente errada de Elias surtiu efeito rapidamente. Elias estava agora na mira de Jezabel. É muito complicada essa questão do pensamento humano. Por mais que as pessoas tentam desvendar o que se passa na psique humana, é muito complicado a gente falar sobre isso. Mas o que estava acontecendo naquele momento é que Elias estava morrendo de medo de Jezabel. Mas por que ele não pensou antes de tomar aquela decisão? Porque Elias, como nós falamos já anteriormente, tinha o cérebro de ouro, o peito de prata, não é isso? As canelas de bronze, mas ele tinha os pés de barro. Ele era um homem igual aos outros homens. Irmãos, tudo o que nós fazemos, nos ensina o apóstolo São Paulo, em Filipenses no capítulo 4, no versículo 8, que tudo que nós fazemos, ou aliás, tudo que nós deveremos fazer, ou fazemos, passa por um processo do nosso pensamento. Nós pensamos e depois nós fazemos. Quem vai ler? Quanto ao mais, Ao microfone? quanto ao mais, irmãos, Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há de alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Nisto pensai. Isso significa que tudo que passa, todas as nossas atitudes, todas as nossas ações, passa por um processo de pensar. Nós pensamos. Por isso que quando o juiz vai julgar um réu, que ele diz assim: olha, eu fiz isso sem pensar, o juiz não acredita naquilo, porque nós pensamos. Nós somos seres pensantes, seres racionais. E o pensamento de Elias que estava sendo trabalhado, a conscientização, Elias estava pensando assim: ó, não tem problema não, o Deus que eu sirvo é maior do que era, eu vou dar uma fugidinha daqui, mas com certeza eu vou resolver isso. Eu vou acabar com a apostasia, eu vou acabar com a casa de Acabe, eu vou acabar com os filhos de Acabe, eu vou, ainda mais que ele fez aquilo com Nabote, não é isso? Eu vou, mas ele falou assim: não, só que eu não vou agora não, agora eu vou escapar, sabe por quê? Porque se eu ficar aqui, ela vai cortar o meu pescoço. E Elias foi embora, sumiu. Para onde foi Elias? Para onde foi Elias? Para onde? Foi o Zimbro e depois foi para a caverna. Elias fugiu para Berseba. Berseba é uma cidade que fica lá na Palestina, lá embaixo no Reino do Sul, já próximo ali do deserto, que vai do outro lado, já fica o Egito. Em Berseba, Elias vai se refugiar amedrontado debaixo do zimbro. O que é o zimbro? O zimbro é uma árvore que produz uma fruta, um fruto parecido com uma pinha. Lá no Oriente, eles usam a fruta do zimbro para fazer uma bebida alcoólica que chegou até as mesas brasileiras, chamada gin. Gin. O zimbro também serve para fazer, a fruta do zimbro e as folhas servem para fazer perfume. Mas naquela hora, o gosto da fruta do zimbro e o aroma das folhas para Elias nada servia. Ele estava deprimido, ele estava morrendo de medo, e ali Elias faz uma oração. Vejam bem, meus irmãos, como é complicado o pensamento humano. Elias, se você examinar bem o texto de 17 e 18 do livro de Reis, 1 Reis, você vai encontrar Elias fazendo 6 orações. Elias ora para não chover e não chove. A primeira oração. Elias, na segunda oração, ora porque entendeu que o Senhor afligiu a viúva de Sarepta, e ora: Senhor, até essa viúva com quem eu estou orando, o Senhor afligiu.
E recebe certamente ali um consolo no seu coração, porque Deus consolou. Uma terceira oração, Elias ora pelo menino que estava morto e o menino ressuscitou. Numa quarta oração, Elias ora no Monte Carmelo e Deus manda fogo do céu. E numa quinta oração, depois de passado um determinado tempo, Elias lá no cume do Carmelo ora com sua cabeça sobre os seus joelhos, pedindo para Deus mandar chuva. Para Deus mandar chuva. Elias estava orando. Mas a sexta oração de Elias, veja que complicômetro Elias criou para ele ao atravessar na frente de Deus e ir na frente da carruagem e ficar lá em Jezreel e receber aquele bilhete maléfico. Elias agora debaixo do zimbro no deserto. Nem um ombro amigo, nem um profeta Paulo Freire, nem um irmão que o consolasse, ninguém para dar nada para ele. Mas mesmo assim Deus estava trabalhando o pensamento do Elias. Elias, calma, não é você que vai resolver a apostasia de Israel, não é você que vai acabar com a casa de Acabe. Elias ora desse jeito: Senhor, eu não sou melhor que nenhum desses meus irmãos, de que nenhum dos profetas de Israel. Então Elias diz uma palavra que entristeceu o coração de Deus. Elias disse: Deus, basta. Olha, por aí você já percebe que o pensamento de Elias tinha que ser realmente trabalhado por Deus. Deus tinha que conscientizar Elias, porque Elias ia formar o seu sucessor como? Com os mesmos pensamentos enviesados que ele tinha? Não, Deus não admite que as pessoas façam coisas erradas. Por isso que nós lemos esse versículo que nos traz a baila, que Deus não se deixa escarnecer quando o homem erra. E imediatamente ao seu erro, o homem já vai começar a pagar ali. Elias começou a pagar, estava debaixo do zimbro. Mas Deus, que não desampara, providencia um instrumento maravilhoso: o anjo. O anjo chega, não é isso? Não é? Fala: Elias, levanta-te. Elias estava prostrado, Elias estava caído, Elias estava perseguido, Elias estava oprimido, Elias estava com depressão, Elias estava morrendo de medo. Teu irmão disse que os pastores não nomeiam outras pessoas porque tem medo. O medo é uma coisa terrível. O medo não é uma coisa de Deus. O medo excessivo não. Existe sim o medo que é produtivo, que é bom para nós, mas o medo excessivo. Elias estava morrendo de medo, e o anjo providencia para ele pão sobre as brasas. E no deserto de Berseba, Elias recebe uma botija de água. Aleluia! Que gostoso! Ele que pensou que ia ser outro anjo, um anjo. Olha como Deus usa os seus instrumentos. Primeiro usa o corvo, depois usa a viúva, depois usa o anjo. Não é um anjo serafim assim, não é isso? Só para descontrair, não é? Mas o anjo fala assim: levanta-te, Elias, você tem uma jornada muito longa. Elias, deprimido, fez o quê? Olha as experiências que Elias vai passando, e veja como Deus tem razão de querer trabalhar a consciência de Elias, os pensamentos de Elias. Eu espero concluir esse meu raciocínio. Deus manda o anjo para Elias se alimentar. Elias, agora você vai comer. Elias comeu e de novo. Síndrome. Indícios de quê? De que estava doente espiritualmente. Quantas pessoas doentes espiritualmente tem no nosso meio? Nós andamos por aí. Tem gente, se você for pedir oração por ele fala assim: olha, eu não vou orar por você, não, você que vai ter que orar por mim. Essa semana eu recebi no meu escritório uma família destroçada, destronada. O homem disse para mim: doutor, chorando na minha frente, me ajuda, eu não aguento mais. Se o senhor falar para mim que eu tenho que ir embora de casa agora, eu vou embora de casa agora. E é nessa hora que eu me sinto muito aquém do que nós temos que ser, do que nós precisamos ser. Era uma hora dessa para a gente ir lá fazer como Elias fez com o filho da viúva, ressuscitar espiritualmente aquela alma que estava. E sabe qual foi meu espanto? Que aquela mulher que estava oprimindo aquele homem,
mulher crente, de rótulo, ia na igreja, quando voltava, punha a comida do homem no lixo, escondia sua meia, sua roupa, seu sapato, para não deixar ele trabalhar totalmente comigo. Irmãos, que nós pegamos essas experiências do que nós estamos estudando aqui e apliquemos isso na nossa vida. Que a nossa vida possa ser, na verdade, já vai falar, um minutinho só. Eu me sinto às vezes meio Matusquela quando eu fico pensando que nós estamos muito aquém do que Deus deu para nós, do que Deus colocou no nosso coração e do que Deus nos outorgou, do mandado que Ele nos outorgou para nós fazermos. Pode falar, pastor Jorge. Pela primeira vez eu me ponho para dizer alguma coisa também, né? Amém. Não sobre as matérias em si, mas vejam, isso acontece aqui na matriz e deve acontecer quase em todos os campos deste Brasil. O fugir do assunto da lição. O legado de Elias. Olha, no domingo passado a nossa classe lá, que é a classe dos 40 pelo menos para cima, o pastor Serafim esteve lá, quase apanhou, viu? Porque acabou de uma forma que não é muito boa. Mas por que, irmãos? Porque se começa a falar e se esquece o objetivo da lição. O objetivo é o legado de Elias. E o que é o legado de Elias? Até agora estava escrito ali. O que é? Tudo aquilo que ele fez. Tudo aquilo que Deus colocou na vida dele para passar para O sucessor. o sucessor que foi Eliseu. Percebeu? Então, o que está acontecendo hoje nas classes? Um aluno faz uma pergunta totalmente fora. Evidente que quem está lá na frente acaba não querendo perder o aluno, vai para ele, dali vai para outro, e o tempo vai. Só sei que no domingo passado só faltou bordoada lá na nossa classe, e o resto apareceu tudo. Eu fiz um ano de oratória, não sempre teve falado lá, fiz um ano de oratória, e fui eleito no final de todas as turmas o orador oficial na diplomação. Eu trouxe mais ou menos 3 folhas falando a respeito. E nesse meio eu inseri grande parte das escrituras e de Jesus como é que é. Amém. Nós perceberam? Eu fui aplaudido como o melhor aluno e, evidente, recebi os elogios de todo mundo. Desde então, sempre quando prego, hoje não estou mais dirigindo igrejas, sempre quando prego, trago uma palavra dentro de um determinado assunto. Vejam o que aconteceu domingo à noite. O irmão que trouxe a mensagem falou cerca de 50 minutos, mais ou menos, não é por aí, 50 minutos. Passou a Bíblia de capa a capa e ninguém levou nada para casa, porque ele disse tudo e não disse nada. Quem vai guardar palavras, 1 milhão de palavras aqui? É um título. Título o que é? O tema. Não há possibilidade de segurar o tema. Estou vendo o irmão aqui falando. Por que eu estou falando? Porque ele passou para a lição passada. Já estava na lição passada. E a lição de hoje? O legado de Elias. Então nós temos que nos ater a isto, porque senão as pessoas, a nossa mente não tem capacidade de levar, de guardar tudo quanto se fala. Se nós falarmos do legado de Elias, temos que nos ater a isto até o seu final. O que deu? As pessoas vão sair e nunca mais vão esquecer aquilo que aprenderam. Nós percebemos? Então isso na pregação, isso no ensino, isso em todas as coisas. Eu posso até apanhar em algum lugar, mas nossa igreja, ela está assumindo situações que fogem do assunto. O irmão que pregou no domingo, ele mexeu na Bíblia de capa a capa, falou, o povo já não aguentava mais. Ninguém entendeu coisa nenhuma, porque falou tudo e não disse coisa alguma. Falou demais. Então essas coisas, elas têm que ser corrigidas no nosso meio. O senhor me perdoe uma parte, mas eu ouso discordar da sua
sua colocação. O meu irmão falou assim, não é melhor? De cabo a rabo. Não, é retifico. Na Bíblia, mas ele falou sobre o pão da vida. Mas o senhor deve ter esquecido isso. não é que é o pão da vida. Mas ele, Seja perdoa eu fazer essa colocação. ele pegou 50 minutos remexendo no negócio. Vai. Quem estava mais? Nós percebemos. Eles viram como é que se passa. Ninguém de nós tem capacidade de botar tudo na cabeça o que você falou. Então, fale menos para que todo mundo entenda, leve para casa. Assim também nas aulas que nós temos aqui. Para quê? Para que serve o título? O legado de Elias. Então não podemos esquecer esse legado. O foco. Como é que é? O seu foco. O foco é exatamente esse. Se amanhã todos nós que vamos ensinar, eu não vou, porque o pastor que vai ser. Então tem que se apegar a isto e tentar explicar a lição dentro disso. Porque senão nós não vamos aprender essa lição. E de lição para lição, cai isso. A nossa classe lá, que é a classe dos 40, não sei o que para cima, é uma classe de adultos e muitos deles, inclusive o pastor Serafim, o Isaac, muitos são obreiros lá há muito tempo e com capacidade para isso. Então começa a mexer nisso, cria-se grandes problemas na igreja e nas próprias classes. Então falar, ainda que pouco, mas bem falar, com isso todos sairão contentes. Amém. E quem é? O irmão disse que eu voltei na lição anterior, mas eu não voltei na lição anterior. Eu estou falando aqui sobre o legado de Elias. O legado de Elias é tudo aquilo que ele constrói em termos de ministério, desde o primeiro passo dele. Esse é todo o legado. Mas é que esse legado é transmitido para... Sim. É a transmissão do legado de Elias para Eliseu. Irmãos, a transmissão do legado é um gesto bem singular, bem simples. Colocar a capa sobre os ombros de Eliseu e dizer para ele assim: olha, segue-me. Essa é a sucessão que foi feita. Eu não posso dirigir a classe aqui hoje e imaginar que os irmãos não estão entendendo que eu esteja voltando às aulas anteriores. É que eu preciso, eu estou falando que Deus trabalhou a mente de Elias. Deus colocou a mente de Elias no lugar, porque Deus, lá no Horebe, pretendia ensinar para Elias 4 lições. E é isso que eu vou ver agora. Não é isso? Deus está trabalhando. Mas eu vou repetindo, porque o aprendizagem, a repetição, ela facilita a aprendizagem. Se eu disser para os irmãos assim: olha, como começou a trabalhar Elias? Começou na oração, para não chover. Como prosseguiu? Foi para o Querite. E daí? Daí foi para Sidom. E depois? Depois foi para o Monte Carmelo. E depois fugiu para o deserto, para Berseba. E depois foi para o deserto. E depois do deserto foi para o Monte Horebe. E é lá no Monte Horebe que Deus fala. Vamos ler 19 e 8 de 2 Reis. De 1 Reis, aliás. 8 até o 15, pode ler, ao microfone. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Entendeu? Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Deus fala com Elias. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. Eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram tua aliança, derrubaram os seus altares, mataram os seus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para matarem. E Deus lhe disse: sai para fora deste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento,
Depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa, saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. Então veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Ele disse: eu tenho sido um extremo e zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os seus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para me tirarem. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge Hazael, rei sobre a Síria. Amém. Os irmãos perceberam como Deus pretendia trabalhar os pensamentos de Elias? O pastor Caramuru, no slide, coloca, no próximo slide, isso, letra A. Coloca o seguinte, ó: Deus efetua a sua obra segundo os seus desígnios, não segundo o pensamento do homem, ainda que seja o homem escolhido por Deus para ser protagonista da sua obra. Essa é a primeira lição que Deus queria ensinar para Elias, e que estava preocupado que Elias, se não aprendesse, transmitiria ao seu sucessor Eliseu. E vejam bem, Deus, eu estou falando desde o início da aula, que Deus trabalha a consciência de Elias. O pensamento de Elias é o seguinte: sou eu que vou resolver o problema. Deus só fala assim: não, você só está começando. Eliseu vai dar continuidade, e vem aí outros, não é isso? Lá na frente vem um outro. Só aquele que está lá na frente, bem lá na frente, lá no Novo Testamento, é que vai resolver o problema, não é isso? Só Jesus é que acaba com a apostasia. Só Jesus é que convence o mundo do pecado. Só Jesus é que cura, que liberta. Então, o pensamento de Elias está enviesado. Isaías capítulo 55, nós vamos ler, versículo 8 e 9, diz que os pensamentos de Deus são diferentes dos pensamentos dos homens. O homem tem um pensamento, Deus tem outro pensamento. E a grande preocupação, a lição maior que Deus queria ensinar para Elias no Monte Horebe, a primeira lição era essa lição: Elias, o seu pensamento é um, e o meu pensamento é outro, o meu desígnio é outro. Não é você, Elias, que vai resolver o problema. Vai vir aí Jeú com a espada chamada a espada de Deus, a espada que acaba com a família de Acabe. Vai vir Eliseu, o que escapar de uma espada vai entrar na outra espada, o que escapar da outra espada vai entrar na outra. Não é você que vai resolver o problema sozinho. Então essa é a primeira lição: Elias, você tem um pensamento e eu tenho um outro pensamento. Deus ensina isso para Elias lá no Monte Horebe. Será uma sucessão de atitudes. Sim. Uma sucessão de atitudes. É um processo, é um ato atrás do outro. Deus vai falando assim: olha, você vai fazendo assim, e Elias vai entrando no trabalhar de Deus. Segunda coisa, o ministério do homem de Deus é determinado pelo Senhor, a segunda lição. Inclusive quanto ao seu início e seu término. Tem pessoas que não aceitam isso. Eu conheci um pastor, líder de uma igreja, não vou falar o nome nem o ministério por questão de ética. Ele morreu numa cadeira de roda assinando os documentos da presidência da igreja. Olha que bela atitude do Papa, do Joseph Ratzinger, o alemão. Por estar doente, renunciou. Nós temos um atestado de validade. Nós temos um termo inicial, nós temos um termo final. É importante que os líderes aprendam essa lição que Deus quis ensinar para Elias. Além de saber que os pensamentos são diferentes, saber que o ministério tem um início, o ministério tem um final. Elias começou lá no capítulo 17, terminou no capítulo 2, versículo 11. Não é isso? Moisés começou lá no Monte Horebe, Êxodo capítulo 3, e terminou lá no Monte Nebo, lá em Deuteronômio capítulo 34. Eu só vou concluir. Paulo começou lá em Atos 16 e terminou lá em 2 Timóteo capítulo 4, não é isso? Versículo 7, quando ele fala assim: acabei o bom combate, terminei a carreira. Nós temos um início e um fim, temos que estar atentos a isso. Seja breve, irmão. O caso de João Batista, é lógico que ele sofreu
uma coisa terrível, foi cortada a cabeça dele, mas ele também não podia permanecer mais. Todo mundo, ele não podia ficar junto com Jesus fazendo um ministério. Então, a gente examinando bem, a gente vê isso. O próprio Jesus, ele não podia permanecer mais aqui na terra. Então você tem razão. Todo mundo tem um momento de sair de cena. Temos data de validade. Contrato tem um negócio chamado termo. Ele começa, ele termina. O ser humano é assim. Deus fez as coisas assim. Você começou de um embrião e virou um feto, e em 9 meses você nasceu. Acabou a fase da gestação. Do 1 até os 7 anos, segundo escreveu Piaget, Jean Piaget, que era biólogo, que não era educador, mas escreveu sobre os passos da aprendizagem humana. Ele começa aos primeiros anos, 0 anos, e termina aos 7 anos da fase da infância. Depois da pré-infância, adolescência, depois adulto, termina as fases. Mas tem gente que não entende isso e perpetua, né? Fica sentado ali na cadeira como se fosse, né, o eterno. O eterno só tem um. Seja breve, irmão. O senhor citou no caso do Papa, né? Mas o caso do Papa é outra história muito mais feia. Não, o irmão meu na internet, o comentário que fizeram, que o pastor Caramulo colocou lá, as pessoas aplaudiram a decisão dele, aplaudiram sim a decisão dele, porque ele teve a hombridade de assumir que ele não estava fisicamente preparado para enfrentar os debates que ele estava enfrentando, e a cabeça dele já não estava mais ajudando. Então ele teve a humildade de dizer assim: olha, eu renuncio. Há 6 séculos não acontece isso. Eu não estou assim, eu só estou dizendo o seguinte, que os pastores, os líderes têm que aprender que tem início e fim, que tem data de validade. Não é isso? Vamos lá, continuar. No Monte Horebe, a terceira lição. Então a primeira lição é o seguinte: o pensamento do homem é um, o pensamento de Deus é outro. A vontade de Deus é uma, a vontade do homem é outra. Não é isso? O homem tem um tempo para começar, um tempo para terminar. Salomão fala muito isso, com muita categoria. Em Eclesiastes capítulo 3, há tempo para tudo. Terceira lição que Deus queria ensinar para o Elias, e amanhã a gente tem que falar na escola bíblica dominical. A obra de Deus é uma obra que deve ser feita coletivamente. Como diz o pastor Ciro da casa, será que é assim? Agora o pessoal está com o costume de perguntar assim: será? É coletivo? Jesus é o exemplo. Se você for lá no capítulo de Mateus, lá no capítulo 10, do versículo 1 em diante, você vai ver como Jesus constituiu o seu ministério. Chamou 12 pessoas, não quis fazer as coisas sozinho. A obra de Deus é um trabalho coletivo, tem que ser feito no coletivo. E não adianta querer fazer sozinho, não é isso? Essa é a terceira lição. Por isso que ela deve, quando for escolher o sucessor, tem que escolher e preparar. Por quê? Porque tem que entender que o pensamento é muito importante. O pensamento é uma coisa complicada. Já falamos do pensamento de Elias, falamos do pensamento de Obadias. Elias com intenção e Obadias pensando outra coisa. O pensamento da viúva, tudo isso que eu estou falando são legados que Elias deixa para nós, da nossa geração, e para Eliseu, seu sucessor. O pensamento da viúva: oh, homem de Deus, o que está acontecendo? Você veio aqui para Sidom para matar o meu filho, para trazer à minha memória a iniquidade. Olha o pensamento, como é complicado. Então nós aprendemos 3 lições aqui. Quarta lição: a obra de Deus, o nosso serviço a Deus é maior do que nossas pessoas, do que nós não somos nada. Amanhã nós não seremos nada, amanhã nós não somos nada aqui. Nós somos apenas os instrumentos de Deus para realizar a obra aqui. Nós somos aqui de passagem. É isso? A obra de Deus. É tanto que Elias, a hora que percebeu que ele tinha que passar o cajado, ele ficou muito tempo junto com Eliseu, ensinando Eliseu o que Eliseu devia fazer. Eliseu assumiu a condição de servir, de servo, de ajudar, de aprender. Por isso que eu disse que quando o pastor, o líder vai preparar alguém, ele tem que dar a oportunidade para aquele alguém trabalhar. Como é que as empresas fazem isso? Eu quero pessoas para trabalhar.
Aí põe lá. Aí chega uma pessoa com 20 anos, olha, você não pega porque você não tem experiência. Como é que eu vou pegar experiência se eu não desenvolvo nenhuma atividade? Como é que eu vou aprender se eu não tenho oportunidade para aprender? E é isso que nós estamos falando aqui nessa noite. Deus que toque no coração dos pastores, dos líderes, que seja a última vez que eu falo por aqui, mas Deus que toque no coração desses líderes, para Ele colocar essas pessoas para trabalhar na obra do Senhor, para chamar todo mundo, olha, vem aqui, você não sabe pregar, você vai distribuir folheto, você não sabe distribuir folheto, você gosta de orar, você vai orar pelo enfermo, você vai visitar. Se o pastor quisesse fazer as coisas sozinho e não parasse a obra de Deus como coletivo, já pensou em ficar na portaria recebendo as pessoas? Ele distribuir a Santa Ceia, ele colher as ofertas. Eu trabalhei num trabalho que era terrível, eu não tinha ninguém para me ajudar, eu passei um apuro terrível, não quero mais isso. Então as 4 lições que você, professor da escola bíblica, deve falar amanhã. Os pensamentos de Deus não são os pensamentos do homem. O ministério nosso aqui, ele tem um início, ele tem um fim. A obra de Deus é uma obra coletiva. Não se faz a obra de Deus sozinho. Quem tenta fazer sozinho faz de forma relaxada. E Jeremias 48, né? Não é 48:10 de Jeremias? Maldito aquele que faz a obra do Senhor de forma relaxada. E aí nós temos a chamada de Eliseu. Depois que Deus lá no Horebe chama Elias e fala assim: ô Elias, vem aqui. Agora você já entendeu direito o meu recadinho? Agora você vai fazer o seguinte: 1 Reis capítulo 19 versículo 15, ele faz assim, olha, volta pelo mesmo caminho e vai lá, unge Azael, rei da Síria, Jeú, rei de Israel, e Eliseu, unge profeta no seu lugar. Pronto. Deus trabalhou o pensamento, Deus trabalhou a consciência do Elias. Deus diz para Elias assim: Elias, você entendeu agora? Mas Elias teve que ir lá para o Egito, lá no Monte Horebe. Ele teve que passar por todos aqueles procedimentos do Querite, de Sitom, do Monte Carmelo, do Zimbro. Agora Elias se refugia numa caverna e Deus falou para ele assim: o que está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? O advérbio aqui indica que Deus está próximo de Elias. Amém? Sim ou não? Deus estava ali com Elias. Deus não estava deixando Elias assim, sozinho, solitário, sofrendo porque ele errou. Deus não cobra o nosso erro com a mesma proporção que nós cobramos das outras pessoas. Deus tem misericórdia, Deus é bom. Nós somos maus, não é isso? Então, meus queridos, essa é a pedagogia de Deus. Elias, o que você está fazendo aí dentro da caverna? Era só uma voz. Ainda não era o Senhor pessoalmente. Se você examinar o texto, não era o Senhor pessoalmente que ele estava falando. Era a voz, veio a palavra do Senhor. Leia lá para você ver. Veio a palavra do Senhor e Elias ouviu a palavra do Senhor e disse assim: que fazes aqui, Elias? Ele só ouviu. A pedagogia de Deus estava concluindo. O trabalhar de Deus na mente e no pensamento de Elias estava sendo concluído. Elias ouve, mas Elias não sai da caverna. Certamente Elias ficou atemorizado. Elias estava há pouco tempo na caverna. Elias, a caverna não é, já estou terminando, a caverna não é lugar para você. E Deus esperou que ele saísse. Mas Deus, olha, veja como Deus trabalha. Às vezes, se fosse a gente, ia chegar lá assim, bem tranquilinho, e falar assim: ô Elias, oi, hello, Elias, come on, aqui, Elias, vou te contar uma história. Ó, Elias, você vai acabar o trabalho seu, você vai fazer isso, isso e isso. Deus passou para eles. Explica para o seu aluno na escola bíblica para mim que o legado de Elias é todas aquelas experiências que ele passou, e ainda mais as 3 ordenanças que Deus procede lá no capítulo 19. Ele diz assim: Elias, vai ungir Azael, rei da Síria. Terrível. Vai ungir Jeú, rei de Israel. E o profeta no seu lugar, e Elias agora estava a caminho de volta, o caminho de volta. O caminho de volta significa, irmãos, que quando nós fazemos uma coisa errada, não adianta a gente querer pegar outro caminho enviesado para dizer assim: olha, eu não vou lá porque eu vou me envergonhar, não. Você tem que se levantar onde você caiu. Chegar lá e falar assim: olha, eu me caí,
eu errei aqui, eu vim aqui pedir perdão, eu vou me consertar. E Deus trabalha e faz, e tem misericórdia de você. Elias lá no Horebe, Deus falou com ele, usou a pedagogia dele, falou assim: ô Elias, aí dentro da caverna não dá, não. Corvo não vai levar pão e carne para você dentro da caverna. Ô Elias, a viúva não vai entrar, tem medo de morcego, Elias. Dentro da caverna tem morcego. Ô Elias, toma cuidado. Aí dentro não dá. Elias, você tem que sair. E Deus manda o quê? 4 elementos naturais: o vento, o terremoto, o fogo, e por último a voz lança que diz assim: que fazes aqui, Elias? Elias já ouviu com mais tranquilidade. O pensamento de Elias já tinha mudado. Elias sentou no divã de Deus e ele disse: olha, eu tenho sido muito zeloso, Senhor. Mataram seus profetas, derrubaram seus altares, estão acabando com o povo de Israel. A apostasia está terrível. As pessoas, olha, não, Elias, calma, Elias, fica tranquilo. Uma voz suave é a voz do Senhor dizendo para nós que nós estamos precisando. Quando nós estamos na angústia, na depressão, na prova, Deus não nos abandona, Jesus não nos abandona. Ele está ali. O legado de Elias para Eliseu é isso. Se eu fosse comentar a recepção do legado, então eu teria que ter mais pelo menos uma meia hora para tecer comentário sobre isso. É muito lindo quando Eliseu recebe e fala assim: ô Elias, deixa eu ir ali beijar meu pai com a minha mãe. Pode ir ali, mas volta logo, porque você sabe o que eu fiz com você. Ele foi lá, voltou. Romanos capítulo 8, versículo 1 diz: portanto, não há nenhuma condenação à profissão de Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Elias foi lá, matou os bois, aqueles bois que Elias gostava, que certamente, como ele era o dono, ele estava com a melhor junta de bois, ele estava com a junta de bois do pai trabalhando ali. Eliseu pega os bois e mata os bois. Você acha que foi fácil para Eliseu matar os bois, receber aquele legado? Você acha que foi fácil para ele quebrar aquelas ferramentas que certamente já tinham arado bastante terra, e arar a terra machuca a mão, arar a terra cansa, arar a terra esgota, arar a terra produz poeira, e Eliseu deixa aquilo ali, mata o boi, quebra o arado, que coisa mais linda. Eliseu fez aquilo em público, como se fosse um casamento, o público assistiu. Eliseu deixar a vida de agrônomo, de agricultor, e se dedicar agora a um trabalho maravilhoso. Ele deixou de ser o agricultor, o homem rural, o lavrador, agora ele era profeta de Israel. E a recompensa, eu disse na leitura diária de quarta-feira, quem assistiu, a recompensa, porção dobrada do Espírito. Porção dobrada. Se Elias fez tantos milagres, Eliseu fez o dobro. O pastor Carlos já explicou isso. Naquela época os moabitas tinham os costumes de invadir os espaços dos outros e fazer bandalheiras, confusões. Estava sendo velado um soldado e aquele grupo de banda que faziam algazarras, que faziam bagunças, invadiram o velório e pegaram e levaram o morto e colocaram lá em cima do soldado morto, colocaram em cima do túmulo de Eliseu. E Eliseu, que tinha recebido porção dobrada, que tinha feito só 13 milagres, aí completou o 14º milagre. O legado de Elias, tudo o que Elias fez desde capítulo 17, versículo 1, até o capítulo 2 de 2 Reis, versículo 11, tudo isso é o legado. Tudo isso é a disposição que Elias transfere ao herdeiro Eliseu. Mentira, não é o herdeiro. Ele não era herdeiro. Elias não tinha filho. Aliás, um único legado que eu vi de pessoa que não morreu, porque Elias não morreu, Elias foi transladado. Eu paro por aqui, espero que os alunos entendam que Deus trabalhou o pensamento de Elias, Deus tirou os vieses que estavam atrapalhando Elias, que o estava conduzindo em erro, porque ele esperava que não chovesse, o povo se convertia, que os profetas morriam, o povo se convertia, ele esperava que tudo que acontecesse ali por suas mãos, o povo se convertia e o povo não ia se converter. Engano, erro. Deus tinha ainda mais alguém para trabalhar, e é isso que nós precisamos. Trabalhe para Jesus, trabalhe para o Senhor, trabalhe porque Ele recompensa e é fiel. Amém?